Alice desceu na última parada do 6º ônibus, que já havia se tornado quase seu. A garota havia percorrido esse trajeto com tanta frequência que já conhecia todos os motoristas que trabalhavam nele. Como de costume, Alice estava olhando em volta. Ela gostou deste lugar. Parece que ainda existe uma linha da cidade, mas parece que você está em algum lugar da aldeia e do outro lado da estrada há campos e prados. No horizonte a floresta escurece em uma faixa estreita. Era especialmente bonito aqui agora, no meio do verão, com flores brilhantes no prado. O cheiro de grama aquecida está no ar, e o céu é claro, claro e azul pálido. Uma leve brisa atravessa nuvens brancas exuberantes. Essa paisagem invariavelmente eleva o ânimo de Alice. E agora a garota não podia deixar de sorrir. Depois de ver a natureza, Alice se virou e foi em uma direção completamente diferente, e ela tem seu próprio negócio aqui. A garota caminhou confiante pelo caminho pisoteado na grama. Ela passa por isso toda semana. Primeiro lá, depois de volta. Qualquer domingo, a moça está aqui. Claro, ele sente falta ocasionalmente, por exemplo, quando está doente, ou se o tempo está muito inadequado, nevasca, aguaceiro forte, geada, mas isso acontece com pouca frequência. Alice ainda tenta não perder suas visitas, caso contrário, a garota se sente de alguma forma desconfortável depois. Aqui está, o cemitério da cidade velha. É familiar. As árvores crescem tranquilamente bem entre as sepulturas. Agora, no verão, suas copas exuberantes proporcionam um tom agradável. Alice já conhece muito bem o seu caminho por aqui. No começo, é claro, a menina foi para cá com o pai. Ainda assim, quando o problema aconteceu, ela era apenas um bebê e acabará de completar 9 anos. Alice agora tem 13 anos, é quase tão alta quanto o pai, um dos mais altos da turma e geralmente parece mais uma menina do que uma criança no espelho. Eu me pergunto se sua mãe a teria reconhecido se por algum milagre eles tivessem se conhecido agora. Mas isso nunca vai acontecer, porque quando Alice estava na 3ª série, sua mãe foi atropelada por um motorista bêbado bem na faixa de pedestres. Então Alice ouviu as pessoas falando sobre essa tragédia. O carro voou ao virar da esquina, decolou como se do nada. A mulher que atravessava a rua naquele momento no local prescrito não teve uma única chance. O carro derrubou e passou em alta velocidade. Tudo isso em alta velocidade, o motorista nem diminuiu a velocidade. Como se viu mais tarde, ele nem percebeu o que havia feito, ficou tão bêbado, andou em uma boate da noite para a manhã e depois decidiu que estava sóbrio o suficiente para chegar em casa em seu próprio carro. No início da manhã, este homem atropelou uma mulher que estava com pressa para trabalhar. Alice teve que atravessar a rua naquela manhã pela mão da mãe, porque a menina estudava na mesma escola onde seus pais ensinavam. Todas as manhãs eles iam para o local de estudo e trabalho juntos, mas Alice ficava em casa naquela manhã malfadada. Ela teve febre no dia anterior, então não foi autorizada a ir à escola. Quem sabe o que teria acontecido com Alice se não fosse pela doença? Testemunhas da tragédia pediram socorro. A mulher ferida foi levada para a unidade de terapia intensiva. O pai de Alice recebeu uma ligação imediatamente. Ele tinha acabado de chegar à fábrica onde trabalhava como eletricista. O homem correu imediatamente para o hospital. Em geral, ele imediatamente tinha muitas coisas para fazer, conversas com a polícia, procurar os remédios certos, comprar coisas que sua esposa precisava no hospital. Mas Alice não soube do que havia acontecido até a noite, até que seu pai chegou em casa. Ela nem sentiu nada. Ela estava confortável em casa sozinha. Os colegas estavam sentados em mesas e parágrafos enfadonhos, resolvendo exemplos difíceis. Alice, enterrada em um cobertor, estava lendo seu livro favorito sobre as aventuras da garota Ellie em uma terra mágica. Também tomei chá com biscoitos. É lindo. À noite, muito mais tarde do que de costume, papai chegou em casa, mamãe ainda não estava lá, mas Alice não estava preocupada com isso. Provavelmente, a escola atrasou novamente uma reunião de pais e professores ou algum tipo de discoteca, onde o professor está de plantão, isso não é incomum. Do rosto triste do pai, a menina percebeu imediatamente que algo terrível havia acontecido.
Alice nunca tinha visto papai em tal estado, pálido, desgrenhado e com olheiras, e seu olhar estava assustadoramente extinto e desesperado. O pai não perguntou, como de costume, se a filha jantava, não se interessou pelas aulas e nem perguntou sobre o bem-estar de Alice. O homem sentou a garota na frente dele, colocou a mão grande e firme em seu ombro e proferiu palavras terríveis. Mamãe não estava mais lá naquele momento, os médicos não conseguiram salvá-la. Os ferimentos eram muito graves. O pai teve que contar para a filha de 9 anos. Anos depois, Alice percebeu que era muito difícil para ele naquele momento. Qual é a sensação de escolher as palavras para contar uma notícia tão terrível para uma criança pequena? Claro, ela chorou e rugiu tanto que depois não conseguia nem mexer o braço ou a perna, estava tão fraca. O pai acariciou silenciosamente as costas e a cabeça da filha, dizendo algo reconfortante. Foi difícil para ele mesmo. Ele mal estava segurando as lágrimas, segurando apenas pelo bem da filha. Ela está no céu. Agora mamãe não está por perto. Ela olha para nós de lá e vê tudo. Mamãe também vai te ajudar, ela só não vai ficar muito perto. Essas palavras, ditas por seu pai em um momento difícil, foram firmemente cravadas no coração da menina. Alice se agarrou a eles como um homem se afogando agarrado a um canudo. Foi provavelmente a melhor coisa que seu pai poderia ter feito por ela naquela época. Alice está convencida há muito tempo de que esse é o caso. Desde então, a garota costuma olhar para as nuvens. Pareceu-lhe que sua mãe podia ver seu rosto melhor naquele momento. O bebê realmente se sentiu melhor ao pensar que sua mãe estava olhando para ela, ainda amava sua filha e estava tentando ajudá-la. Agora, quando adolescente, Alice quase perdeu a fé no fato de que sua mãe está observando e cuidando deles. Mas o hábito de olhar para o céu e as nuvens não desapareceu. Certa vez, à sombra das árvores que cresciam em grande número no cemitério, Alice, como sempre, sentiu uma estranha calma. Ainda bem que seu pai não tinha dinheiro suficiente para enterrar sua esposa no novo cemitério durante aquele período negro para sua pequena família. Alice de alguma forma acabou lá. Foi há cerca de 2 anos. E havia algo de errado com este novo cemitério alardeado e prestigioso, muito território, muitos túmulos e visitantes, caminhos muito largos pavimentados com belos azulejos frios. Era como se tudo estivesse alinhado de acordo com uma régua, linhas claras, simetria perfeita, muita luz, claro, sem grama ou árvores. É melhor aqui, mais aconchegante e tranquilo, ainda mais sincero de alguma forma. Às vezes, Alice olhava para outras sepulturas. Também havia enterros bastante antigos neste tranquilo cemitério. Houve pessoas que nasceram no século retrasado. Alice olhou fotos antigas, leu nomes inusitados que não são mais encontrados. Eu me perguntava como essas pessoas viviam, quem eram, o que sonhavam. E aqui está o túmulo da minha mãe. Alice agora sorria para o monumento quando ela veio visitar sua mãe, e uma vez ela não podia olhar para ele sem lágrimas. Mamãe sorriu do fogão preto com ternura e um pouco triste, como se lamentasse muito não poder estar perto da filha. Alice começou a trabalhar. Sempre havia 5 litros de água no canto ao lado da cerca. A garota cuidadosamente se certificou de que a garrafa não permanecesse vazia. Alice trouxe trapos com ela. Agora ela amoleceu o guardanapo e começou a esfregar o monumento como de costume. No verão, rapidamente ficou um pouco empoeirado e escuro. Às vezes, os corvos, moradores locais, também deixavam vestígios de sua atividade vital. Para limpar o monumento, remova folhas secas e detritos, que muitas vezes são carregados pelo vento, e ela executou todas essas ações automaticamente. No inverno, havia menos trabalho e apenas para varrer a neve do monumento e, ocasionalmente, remover o lixo. Mas Alice ainda ia à casa da mãe todos os domingos só para visitar. A menina está tão acostumada. Mas ainda era difícil para o papai vir aqui. Alice entendeu isso perfeitamente bem. Os olhos de meu pai se encheram de tanta dor ao ver o monumento que era impossível olhar para o homem. Por isso, a menina tentou visitar a mãe e cuidar sozinha do túmulo. Ao contrário de seu pai, não foi tão difícil para ela. Mas meu pai veio.
Claro, ele visitava a esposa, sempre trazia um buquê luxuoso no aniversário dela, e também fazia limpeza geral, fazia outra coisa, mas doía, era insuportavelmente doloroso estar neste lugar. Mas Alice não se sentia assim. Pelo contrário, aqui ela sentia algum tipo de proximidade aguda com a mãe e até conversava com ela às vezes em voz baixa. Então, após a tragédia, Alice e seu pai foram deixados sozinhos em todo o mundo. De alguma forma, descobriu-se que eles não tinham outros parentes. Meu pai cresceu em um orfanato. Alice sabia disso desde cedo. Papai não tinha paz. Não, em algum lugar, é claro, havia pessoas que deram à luz um bebê e imediatamente o deixaram. Talvez o pai tivesse até irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas. Só que não foi possível descobrir agora. Meu pai foi educado em um orfanato, formou-se no ensino médio e em uma faculdade de construção e tornou-se eletricista certificado. Depois de se formar em um orfanato, como órfão, o menino conseguiu um pequeno apartamento na orla da cidade, em uma casa antiga, mas sua. Ele serviu no exército e conseguiu um emprego, começou uma vida adulta independente. Não foi fácil se acostumar com o fato de que ele estava sozinho agora, mas o garoto esperto lidou com tudo. E então, um dia, meu pai conheceu uma garota, olhando nos olhos dela, percebeu que estava desaparecido. Ele nunca tinha se sentido assim antes. E era, claro, a mãe de Alice, depois, claro, o futuro. A menina já ouviu a história de um conhecido de seus pais, e mais de uma vez. Sua mãe também contou a ela sobre isso. Aconteceu no campo de futebol. O pai de Alice era um ávido jogador de futebol. Depois do trabalho, ele perseguiu a bola junto com os mesmos fãs de futebol de todas as idades. Havia adolescentes e familiares muito crescidos em sua equipe. Todos estavam unidos pelo amor ao esporte. Não foram nada profissionais, mas partidas brilhantes e emocionantes foram assistidas. Havia bancos e até mini arquibancadas ao redor do campo de futebol, que estavam sempre cheios de gente, de meninos curiosos, meninas suspirando por jovens jogadores de futebol e apenas pessoas interessadas em assistir ao jogo. E então um dia acabou por estar em um dos bancos, uma garota que um jovem graduado de um orfanato notou desde o início. Ele foi fisgado por seus olhos e um sorriso suave e gentil. Este é um jovem que de alguma forma se destacou muito dos demais. Pelo menos para ele. O garoto não conseguia pensar na partida daquela noite. Seu olhar estava fixo naquele mesmo banco o tempo todo. Às vezes, ele até fazia contato visual com a garota que tinha tanta influência sobre ele. O jovem ficou pensando em como conhecê-la e não encontrou nada mais original do que mandar intencionalmente a bola para aquele mesmo banco. As meninas pegaram a bola rindo. Um engenhoso jogador de futebol correu até eles para buscá-lo. Tudo estava indo de acordo com seu roteiro. O garoto então entrou em conversa com a garota que ele gostava e ela também claramente gostava dele. Eles se conheceram, começaram a namorar e depois se casaram. Só que eles tiveram que partir para outra cidade por causa de alguns problemas. Alice ainda não sabia quais eram esses casos. Parece que algo aconteceu com o trabalho do meu pai, ou algo mais. Mas por que a mãe não se comunicava com os pais? Ela tinha família. Claro, Alice fez essas perguntas ao pai e à mãe. Com certa idade, a menina percebeu que suas amigas tinham avós. Davam presentes aos netos, faziam deliciosas panquecas para eles, levavam-nos ao cinema e ao parque de diversões, e em geral, simplesmente amavam e adoravam os netos. Alice também queria. Meus pais não gostavam de falar sobre esses assuntos. A menina, embora ainda fosse um bebê e tanto, entendeu isso. Meus pais, eles, você sabe, nós nos tornamos estranhos. Acontece, minha mãe explicou confusa, não nos comunicamos mais. Eles nem sabem que tem uma neta tão maravilhosa. Então talvez você deva dizer a eles, e se você fizer as pazes então? Não, baby. Minha mãe balançou a cabeça tristemente. Há situações em que nada pode ser devolvido e nada pode ser consertado. E o que? Você e eu podemos nos tornar estranhos algum dia também? A menina ficou maravilhada com as próprias conclusões.
Não, de jeito nenhum, mamãe sorriu. Ela abraçou a filha com força e acrescentou: somos as mais queridas do mundo. E também me senti um completo estranho quando era criança. Não houve cordialidade e aceitação entre nós desde o início. Claro, eu não entendia isso quando era criança. E nós três, você, eu e papai, somos os mais próximos e queridos, sempre estaremos lá. Alice tentou não incomodar a mãe com perguntas, pois viu que era desagradável para ela se lembrar dos parentes. Bem, então não. A menina estava bastante satisfeita que em sua pequena família todos se amam muito e sempre se apoiam. Um pai alegre e forte que constantemente inventa algo interessante para surpreender e agradar a filha e a esposa. Uma mãe compreensiva e sensível. O que mais é necessário para a felicidade? Alice sabia a resposta para essa pergunta. Ela sonhava com um irmão ou irmã, mas seus pais explicaram que precisavam se reerguer primeiro, se tornar mais independentes e só depois pensar em um segundo filho. Alice queria muito que esse momento chegasse o mais rápido possível, mas um motorista embriagado riscou todos os planos e esperanças de uma pequena família feliz. Ele foi rapidamente encontrado então. Houve um julgamento. O culpado do acidente acabou sendo um rapaz muito jovem, filho de um deputado local. Nem o colocaram na cadeia. Milagrosamente, descobriu-se que os freios haviam falhado em um carro estrangeiro novinho em folha. Ou seja, por assim dizer, o acidente ocorreu sem culpa do motorista. Testemunhas afirmaram que o motorista estava bêbado, mas essas indicações de alguma forma se perderam e desapareceram. O exame mostrou milagrosamente a ausência de álcool no sangue do motorista. Não é surpreendente, dada a posição e as conexões do pai do jovem. Os pais do autor da tragédia pagaram uma pequena multa e o caso foi abafado. Meu pai então tentou fazer justiça, recorreu aos tribunais, ao Ministério Público. Ele exigiu uma investigação mais aprofundada, e era importante para ele que o culpado sofresse pelo menos alguma punição, mas o homem esbarrou em obstáculos por toda parte. Alice não se importou se o motorista foi punido ou não. Ela queria que o pai estivesse por perto com mais frequência durante aquele período difícil, abraçando, falando sobre como a mãe os observava das nuvens, acariciando seus cabelos, mas a menina muitas vezes tinha que ficar sozinha porque o pai corria por todos os tipos de instâncias na esperança de conseguir justiça. Mais tarde, Alice percebeu que, talvez, ao assumir muitas coisas, ele estivesse tentando de alguma forma se distrair da dor insuportável. Era como se meu pai tivesse sido substituído após a tragédia. Ele mal sorria, não brincava e não começava mais brincadeiras barulhentas e divertidas com a filha, como costumava ser. Mas papai começou a cozinhar e aprendeu a trançar uma menina antes da escola. Ele estava fazendo muitas coisas agora que sua mãe costumava fazer. Meu pai estava indo muito bem. Mas, é claro, Alice carecia muito de cuidados maternos. Com o passar do tempo, a garota se acostumou com sua nova vida. Meu pai parecia ter recobrado o juízo também. Agora, às vezes, você podia ver um largo sorriso em seu rosto novamente. O tempo cobra seu preço, de qualquer forma. Alice estava pronta para o fato de que um dia uma nova mulher apareceria em sua casa. Os vizinhos conversaram sobre isso e amigos na escola. Sim, a própria menina entendia perfeitamente que seu pai tinha direito a uma vida privada, mas ele nem olhava para outras mulheres. Meu pai ainda sentia muita falta da esposa. Alice viu isso e ficou preocupada com seu ente querido. A moça queria que ele fosse feliz. A vida da filha e do pai de alguma forma melhorou rapidamente. A menina assumiu algumas tarefas domésticas, algumas que a mãe. A casa deles estava sempre limpa e cheirava a comida deliciosa. A filha e o pai formavam uma boa equipe. Algumas vezes Alice tentou descobrir com o pai sobre os pais da mãe. Naturalmente, ela tinha perguntas. Agora, mais do que nunca, ela queria se sentir parte da família, sentir o cuidado e o apoio não só do pai, mas também de outros parentes. E ela os tem, com certeza. Meu pai relutava em falar sobre eles e trataram mal a sua mãe. Talvez não tenha sido por despeito que eles fizeram isso, eu não sei, mas ela não queria se comunicar com eles, e nem eles.
Quando a tragédia aconteceu, tentei entrar em contato com eles, liguei várias vezes para a mãe dela. Quando ela ouviu minha voz, ela imediatamente desligou na minha cara. Eles nem sabem o que aconteceu com a filha. É estranho. Eles nem se importam onde ela está, o que há de errado com ela. Isso é exatamente o que é estranho, concordou o pai, uma vez que essas pessoas simplesmente cortaram a filha de suas vidas simplesmente porque ela não estava tão confortável quanto gostariam. Toda vez que falava sobre os parentes de sua esposa, seu pai mergulhava em lembranças sombrias. Havia uma sombra em seu rosto e seus olhos estavam cheios de saudade e tristeza. Alice não gostava de ver seu pai em tal estado, então ela tentou não incomodá-lo com essas perguntas. Havia algum tipo de segredo em sua família. Ela entendeu isso, mas como doía tanto ao pai lembrar, bem, ela não insistia. Talvez quando Alice ficar um pouco mais velha, seu pai lhe conte tudo, e agora parece que seu pai está apenas protegendo-a de alguma informação. Alice esfregou o monumento com movimentos vigorosos. Ela estava completamente sozinha no cemitério. Aconteceu muito. Ocasionalmente, a garota encontrava outros visitantes. Durante as festas da igreja, havia muita gente aqui. Alice veio aqui pela primeira vez, completamente sozinha, há alguns anos. Antes disso, seu pai a levou ao cemitério. Mas isso raramente acontecia, e a menina queria ver a mãe com mais frequência. E minha mãe amava tanto a limpeza e a ordem. Alice achava que seu túmulo precisava ser limpo com muito mais frequência, mas essas visitas eram difíceis para seu pai. Além disso, ele trabalhava muito e tinha outras coisas para fazer. E então, um dia, a própria garota entrou no 6º ônibus e chegou a uma parada familiar. Alice não tinha medo de se perder e ela já conhecia muito bem o caminho. No início, a garota se sentiu desconfortável, sozinha no cemitério, sem uma alma por perto. Então ela se sentiu calma e em paz. Desde então, Alice vem aqui todos os domingos. O pai, ao saber das viagens da filha, ficou surpreso, mas não zangado. Você não tem medo de ficar sozinho? Não, respondeu Alice honestamente. Mas pelo menos me avise quando for lá, ainda preciso saber onde está meu filho. Ok. Desde então, Alice sempre informou o pai antes de ir ao cemitério. Às vezes ele ia com ela, às vezes passava um buquê de flores com a filha para que ela deixasse no monumento. Quando terminou a limpeza, a menina recolocou a garrafa de água no lugar e pendurou um pano para secar na cerca. Agora precisamos capinar as flores. Olésia conseguiu cultivar peonias brilhantes no jardim de flores pela primeira vez. No entanto, as ervas daninhas apareceram a uma velocidade vertiginosa, então a garota teve trabalho suficiente. Mas não é nada, não é nada. Mas agora minha mãe tinha flores vivas e muito bonitas, brilhantes. E de repente, Alice não ouviu nenhum som. Ela apenas sentiu que alguém estava olhando para ela. A garota se virou bruscamente. As pessoas no cemitério são, em geral, uma coisa comum. Nunca se sabe quem vem aqui visitar parentes. Mas alguém estava olhando fixamente para Alice, e isso já é estranho. A garota encontrou o olhar de tristes olhos cinzentos. Uma mulher estava olhando diretamente para ela. Seu rosto era vagamente familiar. Alice definitivamente a viu em algum lugar, provavelmente. A mulher olhou para a menina com uma expressão de saudade no rosto. Lágrimas escorriam por suas bochechas, que o estranho parecia não notar. Alice já viu muitas vezes looks parecidos. Muitas pessoas olhavam para ela com pena. Especialmente aqui, no cemitério, as pessoas viram uma menina limpando o túmulo de uma jovem, claramente sua mãe, e essa história tocou muitos. Alice está acostumada a chamar a atenção, mas esta é a primeira vez que a garota vê lágrimas e tanta dor nos olhos de um transeunte aleatório. Alice involuntariamente se afastou dessa mulher estranha. Talvez a visitante esteja agora experimentando agudamente sua própria dor. Afinal, ela veio ao cemitério. Há flores em suas mãos, um buquê de margaridas. Aliás, minha mãe também gostava muito de margaridas, então meu pai sempre tentava trazer essas flores para cá. Sim,
Ele costumava dar margaridas a ela durante a vida de sua mãe. Olá, gaguejou Alice. Ela geralmente não falava com outros visitantes, e eles também não falavam com ela, não era aceito de alguma forma, mas aqui essa situação é estranha, essa mulher está olhando para ela com muita atenção. A pausa se arrastou. Você tem que dizer alguma coisa. Olá. A mulher disse e sorriu. Isso tornou seu rosto ainda mais familiar. Talvez a mulher tenha reconhecido Alice. Talvez seja algum amigo da mamãe? Conhecemo-nos. A garota esclareceu. A situação se tornava cada vez mais estranha e incompreensível. A mulher claramente não iria mais longe. Ela olhou para Alice, para a foto de sua mãe no monumento, e não conseguiu conter as lágrimas. Ainda bem que ela não estava se aproximando, pois Alice já começava a se preocupar. Não nos conhecemos. Mas conheço muito bem a sua mãe. Ou melhor, ela sabia. A mulher finalmente percebeu suas próprias lágrimas e as enxugou febrilmente bem na manga da camisa. Ela estava claramente tentando se recompor. Então, de fato, eles já foram próximos. Vim visitar uma amiga e a Alice está aqui. Que reunião! Isso já é interessante. Talvez o visitante conte a Alice algo sobre sua mãe? A menina sempre se interessou por isso, pois era apenas um bebê quando tudo acontecia, e não sabia muito. Então você veio visitar sua mãe? Alice esclareceu. A mulher assentiu. A garota abriu um sorriso. Ela ficou satisfeita por não apenas ela e seu pai se lembrarem de sua mãe ou sua amiga veio com flores. Eles devem ter tido um relacionamento próximo uma vez. Aparentemente, ela já havia conhecido essa mulher antes, mas não se lembrava, por um motivo seu rosto parecia familiar para a garota. Alice se afastou, deixando a mulher passar para o monumento. Disse esta senhora com um sorriso em meio às lágrimas. Ela se aproximou e colocou flores no monumento. Finalmente te encontrei. No entanto, eu não tinha ideia do que veria, tenho muito o que contar para vocês. Alice decidiu deixar a mulher sozinha com sua dor. Parece que ela descobriu recentemente sobre a morte de sua amiga. Deixe-a chorar calmamente, e Alice irá para a pilha de lixo e pegará um saco de folhas secas. Ela não vai interferir nessa mulher, deixe ela falar, e aí com certeza eles vão falar. Eu me pergunto quem é. Por que ela não sabia do destino da amiga? Ela sabe alguma coisa sobre os pais da mamãe? Centenas de perguntas nasceram na cabeça de Alice. Precisamos nos recompor e tentar não sobrecarregar um estranho com eles. Quando Alice voltou, a mulher já parecia quase calma. Ela olhou para a garota e sorriu novamente. Você está tão crescido, disse o estranho. Quantos anos você tem? 13. Uma idade maravilhosa. Como o tempo voa rápido. Parece que recentemente sua mãe e eu tínhamos a mesma idade. E agora, agora sim. E como você conhece minha mãe? A mulher ficou confusa. A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Ela estava obviamente escolhendo suas palavras para uma resposta. É meio estranho. Pergunta como pergunta. Vamos nos conhecer primeiro, sugeriu a mulher. Meu nome é Irene. E sim, conheço sua mãe desde muito pequena. Então você é da cidade natal dela? Ela saiu de lá quando ela e o pai se casaram? Sim, sou de lá. Alice estava radiante. É tão interessante. Então, Irene deve saber sobre os parentes da mãe. Parecem amigos de infância. Um mensageiro do passado. Uau, que golpe de sorte eles se esbarraram no cemitério hoje. E meu nome é Alice. Sabe por que sua mãe gostou tanto desse nome? A garota também sorriu e assentiu. Claro que ela sabia. Sua mãe havia lhe contado sobre isso muitas vezes. O livro de infância favorito da mamãe é Alice no País das Maravilhas. Sim, isso mesmo. Ela deve ter lido 100 vezes. E eu assisti o desenho animado, e Alice nomeou todas as suas bonecas.
E ela fez afirmações aos pais de que não se chamava Alice. Até aconteceu. Alice estava cautelosa. A própria Irene começou a falar sobre os pais da mãe. Ela obviamente os conhece, e conhece sua mãe, e muito bem. Se este é um amigo, então, sem dúvida, muito próximo. Mas por que mamãe nunca falou sobre ela? Alice conhecia a tia Sveta, tia Tânia. Estes são os amigos e colegas da minha mãe. Muitas vezes vinham visitá-los. A menina era amiga dos filhos. Mas ela e a mãe nem conversaram sobre esse Irene. Estranheza após estranheza. E você? Como você conhece minha mãe? Alice perguntou. Oh, menina. Precisamos conversar, com muita seriedade e profundidade. Podemos ir para outro lugar? A conversa é longa e difícil. Deve haver paz aqui. Alice assentiu. Ela concordou completamente com essa mulher. Eu tenho um carro por perto, disse Irene. Podemos dirigir até algum café e conversaremos lá. E depois te levo para casa comigo. Alice balançou a cabeça negativamente. Não, ela definitivamente não vai sentar em um carro com um estranho. A mulher, se pegando, voltou a falar. Não, eu entendo tudo. Claro, você está certo em não confiar em um estranho. Isso mesmo, muito bem. Foi apenas por confusão que sugeri isso a você. Achei que não te encontraria aqui. Isso me desconcertou. Eu não estava pronto. Alice sorriu. A menina temia que a mulher se ofendesse com tamanha desconfiança. Mas Irene também a elogiou por sua vigilância. Uma resposta adequada. Há um café por perto, disse Alice. Você precisa caminhar ao longo do meio-fio por 100 a 150 metros. Eu ouvi, assentiu Irene. Vamos dar um passeio. Geralmente gosto de caminhar. Eu também, admitiu Alice. Surpreendentemente, era fácil e agradável para ela se comunicar com uma mulher estranha. E o rosto dela. Ela ainda sentia como se tivesse visto Irene em algum lugar antes. Apenas onde e quando, e a garota não conseguia se lembrar. No caminho, conversaram sobre a vida de Alice. Irene fez as perguntas de sempre: em que série a menina estuda, quantos amigos ela tem, de quais matérias ela gosta. Alice viu que Irene estava realmente interessada em tudo sobre sua vida. Essas não são perguntas rotineiras para manter a conversa, e a garota ficou feliz em falar sobre seus negócios. Irene estava sinceramente feliz por Alice estar progredindo na literatura. E quando ela descobriu que ela se tornou a vencedora da Olimpíada da cidade entre os alunos, ela ficou completamente encantada. Uau, o poder dos genes! Disse Irene uma frase incompreensível para Alice. Essa mulher geralmente levantava muitas perguntas da garota. Alice planejava receber respostas para eles em um futuro muito próximo. Finalmente, a menina e a mulher chegaram ao café. Um lugar aconchegante, apreciou Irene. Alice assentiu. Ela nunca tinha estado aqui, mas constantemente via o café do ônibus quando ia ao cemitério. A menina não achava que algum dia se tornaria uma visitante desta instituição. Onde vamos sentar? Irene perguntou. Alice encolheu os ombros. Qual a diferença? E então Irene escolheu ela mesma uma mesa perto da janela. Alice e Irene sentaram-se em cadeiras confortáveis frente a frente. O garçom, um cara charmoso e sorridente, imediatamente se aproximou deles. Provavelmente um estudante ou um estudante do ensino médio em um trabalho paralelo. O que você vai ter? Irene olhou para Alice. Escolha, estou comprando. A moça ficou constrangida. Já era meio constrangedor, desconfortável. Irene entendeu tudo. Ordem, não seja tímido. Temos uma longa conversa e garanto que em breve você esquecerá qualquer constrangimento. Não caberá a isso. Intrigada, admitiu Alice. Irene pediu chá de ervas e 2 bolos. Alice seguiu a mulher com interesse, que parecia saber muito sobre sua mãe. Obrigado. Irene sorriu para o garçom quando ele trouxe o pedido.
Era óbvio que ela estava muito preocupada e não sabia por onde começar. Alice olhou para ela com expectativa. O coração da garota batia forte. Pai, você tem um bom relacionamento com seu pai? Irena perguntou de repente. Bons, respondeu Alice honestamente. Mas o pai se esforça tanto para tornar a vida da filha feliz e alegre. Impossível não perceber e apreciar. É uma pena que o pai não brinque e sorria como antes. Não, ele está tentando, mas ainda não é a mesma coisa. Alice esperava que seu velho pai voltasse um dia. Leve, bem-humorado e engraçado. Ele só precisa de mais tempo. Não tive dúvidas, sorriu Irene. Anthony sempre foi maravilhoso. É uma pena que não fosse óbvio para todos da família. Alice assentiu. Ela olhou para Irene e esperou pela verdade prometida. E papai, ele te contou algo sobre a família da mamãe? Muito pouco. Percebi que tinha havido algum tipo de briga importante, mas ainda não entendo do que se tratava. Eu costumava ser pequeno e, de alguma forma, não me importava. E agora, depois do que aconteceu com a mamãe, dói-lhe falar sobre isso. Não me dou ao trabalho de perguntar ainda. Você é uma garota muito sábia e sensível. Irena suspirou tristemente, pobre Antônio. Ele amava muito Ana, mais do que ele mesmo, mais do que a vida. Como ele está se segurando? Ele está tentando. Acho que aqui está o seu mérito, sorriu Irene. E então, de repente, ela começou sua tão esperada história. Alice às vezes se esquecia de respirar no processo de sua narração, a história capturou tanto a garota. Duas irmãs moravam em uma cidadezinha maravilhosa, e foi assim que Irene começou sua longa história. As meninas nasceram em uma família rica. Seu pai era um empresário bem-sucedido e muito conhecido na cidade, um monopolista de algum tipo. Minha mãe trabalhava como contadora-chefe em uma grande fábrica. No entanto, depois de dar à luz duas filhas, uma após a outra, ela deixou o cargo. Era um desejo mútuo dos cônjuges. Alguém tinha que cuidar das crianças. Alice sorriu. Por algum motivo, ela imediatamente percebeu que uma das meninas tinha sua mãe. As irmãs nunca tiveram nada negado na infância. Eles moravam com os pais em uma linda casa de campo. Um grande jardim, um playground privativo com balanços e carrosséis, uma piscina e até uma pequena casa na árvore. Todos os desejos das meninas foram realizados quase que instantaneamente. Um brinquedo caro da loja escolha qualquer um. Um vestido para uma matinê de uma boutique de marca ao preço de um salário médio para os padrões de sua cidade natal? Sim, por favor. As meninas foram levadas para resorts, viajaram muito com os pais pelo país e pelo mundo. Festas de aniversário parecidas com bailes de contos de fadas foram organizadas para eles. Ambos viviam em uma atmosfera de amor e aceitação universal, como duas princesinhas. A mais velha das irmãs chamava se Irene, a mais nova A diferença entre as meninas era de apenas 1 ano. Não é à toa que os pequenos ficaram tão interessados. Eles eram melhores amigos juntos. As irmãs brincavam o dia inteiro em sua casa, o castelo, e ficavam muito felizes com a companhia uma da outra. As meninas nunca ficavam entediadas. Os pais também sonhavam com um filho, mas o parto com um intervalo tão pequeno afetou negativamente a saúde da mãe. Ela não podia mais ter filhos, embora fosse tratada pelos melhores médicos do país. Irene e Ian sabiam desse problema porque o pai muitas vezes censurava a mãe por não poder lhe dar um herdeiro. Ele a chamou de defeituosa bem na nossa frente. Mamãe não discutiu. Ela nunca contradisse o pai, e era difícil para ele se opor. Só que não entendemos então. Nosso pai nos amava, nos mimava, nos abraçava, sorria para nós. Assim, nós também o adorávamos com amor infantil cego. O pai queria muito um filho, é verdade. Aí descobri que quando ele nasceu, e não um filho, ele culpou a mãe por isso, gritou com ela logo no dia do nascimento. Mas o pai de Ian a amava. É difícil argumentar com isso. Ele simplesmente adorava as duas filhas e aceitava as meninas completamente enquanto elas eram pequenas.
A mãe era a pessoa mais próxima de Irem Yen. Suave, querida, taciturna, pronta para cumprir todos os caprichos e desejos aos causos. Você poderia dizer qualquer coisa para ela. Ela nunca discutiu com nada. Era a babá que mantinha a ordem. Muitos truques não funcionaram com ela. Você não podia comer o bolo antes da sopa ou ir para a cama tarde da noite. E a mãe permitia que as filhas fizessem tudo. Bem, como posso recusar você? Ela sorriu em resposta a qualquer pedido das meninas. Então, anos depois, a mãe admitiu que só queria prolongar o período feliz da vida de seus bebês. Ela sabia que quando as filhas crescessem, elas teriam que enfrentar o despotismo de seu pai e ele comandaria suas filhas da mesma forma que sua esposa. E não há nada que você possa fazer sobre isso. Quem era o pai das crianças na primeira infância? Alguém distante, mas amoroso e onipotente. As meninas sabiam que tudo, absolutamente tudo, estava em seu poder. É ele quem cria um mundo para sua família com as próprias mãos. As meninas tinham medo dele e o amavam ao mesmo tempo. O pai era gentil com as filhas pequenas, mas elas sempre sentiam sua crueldade e força e por isso tentavam agradar o pai, fazê-lo sorrir, fazer os olhos do pai brilharem de felicidade. Poderia ter sido qualquer um com a mãe da menina. Mas o favor de seu pai ainda tinha que ser conquistado. Os pequenos sentem isso desde muito pequenos. Mas o tempo passou, as meninas cresceram e agora era hora de ir para a escola. A diferença de idade permitiu que as irmãs fossem encaminhadas para a mesma turma. Só que Irem começou a estudar aos 7,5 anos e Yen, respectivamente, aos 6,5. Foi o que meu pai decidiu. Ele achou uma ótima ideia colocar as filhas na mesma turma. A mãe tentou se opor. Era um caso raro quando ela não concordava incondicionalmente com a opinião do marido. É apenas uma criança. Que tipo de estudos ela tem? Ela deveria estar dançando, pintando, brincando de boneca o dia inteiro. Mas objeções, como sempre, não foram aceitas. Não há nada para sofrer com bobagens por mais um ano, meu pai respondeu confiante. Que comecem a aprender também. Irena está por perto, ela vai ajudar se alguma coisa. O início das aulas coincidiu com o fim da infância feliz das irmãs. Não, as meninas só gostavam de estudar. Eles foram enviados para um prestigiado ginásio com professores atenciosos e sensíveis e belas salas de aula de última geração. Foi interessante e emocionante estar dentro dos muros desta instituição. Mas agora o pai fazia exigências sérias às filhas. Os pequenos tiveram que se esforçar para atender aos ideais de um pai rigoroso. O amor incondicional estava fora de questão. Irem e Yen deveriam receber as melhores notas e também eram obrigados a participar e vencer Olimpíadas escolares, participar de projetos científicos, ser os melhores alunos da turma e também brilhar com sucesso atlético. Meu pai sonhava com filhos perfeitos. Ele fez muito para alcançar seu objetivo. Desde a primeira série, as meninas receberam aulas de inglês e matemática. E os pequenos agora frequentavam muitas sessões de natação, coreografia, o Centro de Línguas Estrangeiras. Mas ninguém cancelou a escola também. Aulas, testes, projetos. As meninas aqui deveriam ser as melhores. Irena e Yen foram levadas para essas aulas adicionais pela mãe e babá. Meu pai só perguntava sobre os resultados e aparecia em competições de vez em quando. Irena ainda se lembrava de como chorou no primeiro torneio de natação. Ela e Yen ficaram entre as 5 primeiras, mas não levaram prêmios. As meninas estavam felizes, muito orgulhosas de si mesmas. Nos treinos, os pequenos apresentaram resultados muito piores, mas nas competições deram o seu melhor. Mas meu pai, que veio ao torneio, parecia decepcionado. Precisava de medalhas. Ele olhou para suas filhinhas com reprovação então. Bem, você não poderia ter se esforçado mais? O homem curvou os lábios com desprezo. Bens de segunda categoria. Ambos parecem ter saído atrás da mãe. Mas se houvesse um filho, ele mostraria a todos. Minha mãe, que estava sentada ao meu lado, ficou em silêncio como sempre. Ela nem pensou em defender as filhas.
Só quando ficou mais velha é que Irena percebeu que a mãe não interferia para não irritar ainda mais o marido. Se ela tivesse dito uma palavra, ele teria falado palavras ainda mais insultuosas para sua esposa e para suas filhas já chateadas. Irena chorava de ressentimento na hora. Não na frente dos meus pais, não. Meu pai não permitia nenhum sinal de fraqueza. A menina chorava em seu quarto. Sentou-se ao lado dela e deu um tapinha nas costas da irmã mais velha. Ela sempre foi mais forte e mais livre interiormente. Desde cedo, o caráter do mais novo era perceptível. Era difícil ofendê-la ou irritá-la, um homenzinho tão indomável. Não foi fácil para as meninas atenderem às altas expectativas do pai. Com o tempo, aprenderam, como a mãe, a apresentar a verdade de uma forma que lhe convinha. Tive que me esquivar, trapacear, mas e daí? O principal é que o pai esteja satisfeito. É mais tranquilo para todos. Meu pai foi ficando cada vez mais rígido e exigente. Era importante para ele que seus filhos ignorassem crianças, amigos e parceiros em tudo. Posso não ter um filho, mas minhas filhas vão dar uma vantagem a todos, o homem disse com satisfação quando Irem ou En relataram a ele sobre sua próxima vitória. As irmãs sempre tiveram que correr mais e superar alguém. Uma corrida sem fim. Ainda bem que não temos um irmão, disse mais de uma vez, mas ele definitivamente teria dificuldades. Irena assentiu. Minha irmã tinha razão. Meu pai tinha tantos planos e esperanças para um herdeiro que nunca havia nascido que dificilmente alguém suportaria tal fardo. Foi difícil para eles, só meninas. O que podemos dizer sobre o herdeiro? As meninas ainda tinham tudo o que queriam, roupas lindas, viagens, mesada. Mas faltava muita liberdade. Meu pai controlava todas as áreas de suas atividades, escola, aulas extras, lazer. O homem passava muito tempo no trabalho, mas, mesmo assim, conseguiu limitar a liberdade das filhas. Ele tinha muitas alavancas para isso, babás, tutores, uma esposa, enfim. O pai decidiu o que suas filhas fariam. Por muito tempo, ele tentou fazer programadores legais de Irem e En. Professores eminentes foram contratados para meninas. Elas frequentaram muitos cursos diferentes, mas as meninas nunca começaram a descobrir quanto tempo gastavam tentando se aprofundar na ciência além de seu controle. Mas tudo isso, apesar dos grandes esforços, permaneceu para as irmãs uma carta chinesa. O pai ficou bravo, muito bravo, chamou as filhas de estúpidas e preguiçosas, exigiu resultados. Ele não prestou atenção nas palavras das meninas de que elas estavam se esforçando muito, mas nada estava saindo. Mesmo a opinião dos professores de programação não era autoritária. Ele acreditava que eles estavam apenas tentando atrair o máximo de dinheiro possível, falando sobre a futilidade de mais estudos, eles estavam enchendo o preço. Então En e Irem tiveram que lidar com um caso odioso e completamente incompreensível todos os dias durante 2 anos. Foi difícil e doloroso. En teria sonhado em assistir a uma aula de coreografia neste momento. Ela era boa nisso. A garota atravessou o palco como uma borboleta leve. Irem, e não só ela, admirava os movimentos graciosos da jovem dançarina. O coreógrafo disse que essa garota tem um grande futuro. Mas dançar, na opinião do meu pai, é tão frívolo. E não me importa que minha filha sonhe com o palco. A coreografia é boa para o desenvolvimento geral, repetiu o chefe da família, mas ainda não vale a pena se envolver demais nesse negócio. Você precisa de uma profissão séria que o torne rico. E estes estão dançando. É tudo bobagem. Meu pai também falou sobre o hobby de Irem. Ela desenhava lindamente desde cedo, mas não tinha absolutamente nenhum tempo para a escola de arte, então a menina teve que se educar. Felizmente, já havia muitos cursos em vídeo naquela época. A menina não sentiu falta de informações educativas. Na internet, os desenhos de Irem causaram furor. A menina era membro de comunidades de interesse especial. Foi muito agradável receber a aprovação e elogios de estranhos. A mãe elogiou modestamente o trabalho da filha. Afinal, ela sabia a opinião do marido sobre o hobby de Irem.
Qualquer tolo pode fazer desenhos, disse o pai, você não precisa de muita inteligência para isso. Mas tal ocupação também não alimentará ninguém. Se algo acontecer comigo, perderei meu negócio e o pobre artista morrerá de fome. Não, é melhor tentar, se tornar um programador e depois ser um especialista procurado. É uma pena, os dois são preguiçosos e não querem estudar, não apreciam os recursos que invisto neles. À sua maneira, o pai procurava proteger as filhas, dar-lhes um começo de vida e, por isso, exigia uma obediência tão inquestionável. É por isso que ele fez isso para que eles não tivessem absolutamente nenhum tempo para a paixão das meninas, pelo que elas realmente gostavam. Afinal, dançar e pintar quadros não vai alimentar ninguém. É apenas um passatempo inútil, um capricho. As meninas não se revelaram programadoras. Como resultado, meu pai teve que admitir que tempo e dinheiro eram desperdiçados. As irmãs ficaram incrivelmente aliviadas no dia em que puderam parar de programar. Só que agora o pai preparou novos desafios para eles. Agora, as duas meninas deveriam se tornar economistas legais. Novas aulas começaram. Bem, não era o que Irene e Ian sonhavam, mas ainda era muito mais simples e claro. O pai estava realmente sempre com medo. Ele tinha medo de perder seu negócio, sua casa grande, sua posição na sociedade. O homem entendeu que isso poderia acontecer mais cedo ou mais tarde. Havia exemplos de conhecidos diante de seus olhos. Ele não queria acabar na pobreza novamente e viver como viveu na juventude. Meu pai construiu seu império do zero. O mundo dos negócios é cruel. Provavelmente, na luta pelo bem-estar financeiro, ele teve que se tornar tão categoricamente categórico. O homem acreditava que sabia como tudo deveria ser. Ele deve escolher o que seus filhos farão. Disputas e descontentamentos, discordâncias e outras opiniões, tudo isso foi percebido como uma traição, como uma ameaça à segurança da família e, portanto, foram severamente reprimidos. Irena parecia com a mãe. Ela também considerava seu pai quase uma divindade, de quem dependia a vida de sua família. Se o pai pensa assim, então é a priori correto. Ele é tão forte, tão dominador. Ele tem uma experiência tremenda, é respeitado e temido pelas pessoas. Meu pai gasta muito dinheiro, corre riscos, passa muito tempo no escritório, vive literalmente do trabalho. Quem são eles ao lado desse homem notável? Ele deve ser obedecido, e suas ordens devem ser obedecidas sem questionamentos. Mas ela sempre foi diferente. Ela não estava satisfeita com esse tipo de vida. Na infância, Em foi a única da família que não teve medo de entrar em confronto aberto com o pai. Ela tentou transmitir sua opinião ao pai, deu argumentos razoáveis, discutiu com ele, às vezes levando o homem ao fogo branco. Ele se irritou, perdeu a paciência, recorreu a punições. As punições foram expressas principalmente em restrições. Por exemplo, Em foi proibida de assistir TV, ir à sua coreografia favorita ou comer doces. Por um certo tempo, é claro, não se falava em encontro com amigos. As meninas raramente se comunicavam com os colegas, simplesmente não havia tempo para isso. Mas pelo menos às vezes ela e seus colegas iam ao cinema ou passeavam no parque. As duas irmãs adoraram esses encontros fora de casa e da escola, mas o pai privou facilmente a rebelde do entretenimento desejado. Isso foi especialmente difícil para ela suportar. Já foi pior. Se o pai dela perdia a paciência completamente, ele proibia Em até de sair do quarto. Assim, Irena não tinha permissão para visitar sua irmã para conversar com ela ou confortá-la. Nem a mãe foi autorizada a fazer isso. Aconteceu que passou 2 ou 3 dias em tal confinamento, até comida foi trazida para o quarto. O pai temia o amor da filha mais nova pela liberdade e desobediência. Ele disse mais de uma vez que Em e toda a família poderiam ter sérios problemas por causa disso. Seu personagem estúpido e teimoso vai te arruinar, exclamou o pai, xingando com a filha obstinada. E Irena estava com medo. Eu temia pela minha irmã, pelo futuro dela. Ela sentia pena de Em, que tinha que ser prisioneira em sua própria casa tantas vezes. Eu sou um prisioneiro?
Em se perguntou em resposta às palavras de sua irmã mais velha. Bem, eu não sei. Sim, ele me faz sentar nesta sala, mas pelo menos às vezes eu digo o que penso e faço o que quero. Você e mamãe são muito mais prisioneiros daquela casa e pai. No começo, Irena não entendia do que a irmã estava falando. Que tipo de prisioneira ela é? É em quem não pode sair da sala, mas ela, Irene, está livre agora, mesmo neste minuto, para sair e ir, por exemplo, até a loja. Despacha-te. Porque depois de 1 hora de aulas na faculdade de economia, o motorista vai buscá-la em breve. Só então Irena percebeu que sua irmã estava certa. E, afinal, realmente se libertou no final. Realmente, a que custo? Mas, aparentemente, para ela, a liberdade custava mais do que o conforto, e as boas relações com os pais, e até a comunicação com a irmã mais velha. Mais ofensivamente, se permitiu muito. Ela poderia facilmente pular aulas extras para ir ao cinema com os amigos da escola. Sim, talvez mais tarde o pai descubra tudo e castigue, mas isso será mais tarde. Para a liberdade momentânea era mais importante. Valeu a pena fazer isso para ficar preso por 2 dias agora? Perguntou Irena, parada embaixo da porta da sala. Valeu a pena, declarou com confiança. Andamos pela cidade, sentamos e assistimos ao filme juntos e rimos. Eles riram tanto que as paredes do cinema tremiam. Depois, passeamos pelo parque e conversamos sobre tudo no mundo. Me senti tão bem, tão divertida. Definitivamente valeu a pena. Vem com a gente da próxima vez. Mas Irene nunca violou as proibições do pai quando criança. Era uma filha obediente e muito confortável. Era importante para ela que seu pai a considerasse boa, que a amasse e respeitasse. E o pai muitas vezes colocava Irene como exemplo para sua filha mais nova. Vai conseguir muito, o pai compartilhou sua opinião com a esposa. Ela sabe o que quer e sempre teimosamente vai ao seu objetivo, só para não perder agora. É por isso que sou tão rigoroso com ela, que com tal personagem você pode alcançar alturas sem precedentes, além de se meter em grandes problemas. Precisamos ficar de olho nela até ela crescer. E então nos surpreenderá a todos muito agradavelmente. Irena ficou ofendida ao ouvir isso. Descobriu-se que o pai tinha grandes planos para Irene, apesar do comportamento feio de sua filha mais nova, seus pais a apreciavam e respeitavam mais. E ela, Irene, que tenta obedecer aos pais em tudo e não incomodá-los, parece estar na sombra de sua irmã mais nova, amante da liberdade. Eles nem esperam nada de especial dela. Irene às vezes invejava porque seu pai claramente amava mais a filha mais nova. E também podia se dar ao luxo de fazer e dizer o que quisesse. Nem sempre, é claro, mas ainda dentro de certos limites. Mesmo assim, Irena não era capaz nem de uma pequena parte do que sua irmã estava fazendo. E às vezes eu queria tanto. Na primeira infância, Irene e eram melhores amigas. Mas as meninas cresceram, seus interesses e comportamento mudaram. As irmãs estavam todas afastadas. Irena ficou muito chateada com esse fato. Ela adorava e queria ser como ela de várias maneiras, embora entendesse que isso era impossível em princípio. Sua irmã era seu ídolo, sua esperança, seu herói. E, é claro, também amava a irmã, mas era muito mais interessante para ela se comunicar com amigos e namoradas, dos quais ela sempre teve muito. Mas Irena não tinha esse círculo de comunicação. Ela sempre obedeceu ao pai, e ele não incentivou o tempo ocioso. Então Irena passou horas estudando livros didáticos de economia. Em vez de, como enganar os pais, sair com os amigos. A vida da minha irmã era atraente, mas parecia perigosa. Irena tinha medo de muitas coisas, desaprovação dos pais, piadas duras de adolescentes, problemas, afinal, que poderiam acontecer com as crianças na rua. Mas não tinha medo de nada. Ela estava ansiosa para atingir a maioridade, para que finalmente pudesse começar a viver do jeito que queria. Vou abandonar imediatamente a universidade e conseguir um emprego, sonhou pensando no futuro. Seu pai vai te matar, avisou Irena. Vou me tornar
oficialmente um adulto, uma pessoa independente. Em sorriu. O que ele vai fazer comigo? Quando as meninas se formaram na escola, seu pai as designou, conforme planejado, para uma prestigiada universidade de economia. Irena gostava de estudar. Graças à sua excelente formação, rapidamente se tornou a melhor aluna do curso, o que rendeu a aprovação do pai. Por outro lado, ganhava uma vida mediana, principalmente sem se preocupar em estudar. A menina, tendo escapado pelo menos parcialmente do controle de um pai rigoroso, gostava da vida estudantil. E ela parecia bastante feliz e contente naquele momento. Para a surpresa de Irene, ela não se importava com as notas não muito altas. Cometeu um erro com o fato de que, já adulta, sairia do controle do pai. Ele não iria deixá-la ir até que sua filha recebesse uma educação. Irena suspeitava que mais tarde ele controlaria a vida de suas filhas da mesma forma. O pai tinha um plano claro para os filhos. As meninas conseguem um diploma, conseguem um emprego com ele, tornam-se cofundadoras de sua empresa e depois se casam com jovens que também serão aprovados pelo pai. Irena sabia que esses seriam os filhos de seus parceiros, pois o pai sonhava em fortalecer seu império, e a filha mais velha não tinha nada contra. Também, já estava suficientemente ensinada pela amarga experiência da época a não entrar em confronto aberto com o pai. A menina não abandonou a universidade, como já sonhou. Ela tentou, mas seu pai rapidamente a colocou de volta em seu lugar. Ele então gritou com a filha mais nova, de modo que o vidro das janelas tremeu. Irena se trancou no quarto e tapou os ouvidos com as mãos, só para não ouvir tudo isso, mas mesmo assim captou cada palavra. À noite, ela costumava fugir de casa para ir a um clube com amigos e pelo menos levar sua alma para lá. Ela não podia obedecer completamente a seu pai rigoroso. E Irene? Ela estava tentando argumentar com a irmã mais nova. Afinal, se o pai dela descobrir que ela está traindo, ele realmente a colocará em um hospital. O pai está pronto para tudo, desde que todos lhe obedeçam. Eu quase não me importo, sorriu tristemente. Eu já vivo quase como na prisão. Se não houver pelo menos esses raros goles de liberdade, não sei o que vai acontecer comigo. Não posso viver assim. Irena entendeu que mais cedo ou mais tarde surgiria um verdadeiro desastre. Um pai despótico e uma filha amante da liberdade. Ambos têm personagens fortes. Haverá tempestades. E assim acabou no final. Mas um pouco mais tarde, depois que conheceu Anthony. O pai cuidou do futuro familiar de suas filhas quando elas ainda estavam na escola. Quase desde que era adolescente, Irena sabia com quem se casaria quando chegasse a hora. Vitor, filho do companheiro de seu pai. Ele era um pouco mais velho que ela. Alto, magro, com um sorriso encantador e olhos inteligentes e pensativos. Em geral, Irena não tinha nada contra tal partido. No início, eram as piadas dos adultos à mesa dizendo: temos um comerciante, você tem mercadorias. Mas o pai aos poucos preparou a filha mais velha para o fato de que ela teria que conectar sua vida com Vitor. De uma só vez, 2 objetivos ao mesmo tempo, os filhos de famílias ricas adquiriram uma segunda metade decente e seus pais juntaram capital. Claro, Irena ficou um pouco envergonhada ao lado de Vitor, e ele também parecia estar envergonhado, mas no geral, o casal se formou com bastante facilidade e naturalidade. Vitor deu o primeiro passo em direção à futura noiva. Como convém a um homem, ele convidou uma garota para o cinema. Irene concordou de bom grado. Por fim, ela irá para a cidade com o namorado e cuidará de seus negócios. Nem todos podem correr. Apenas Irene consegue permissão oficial de seu pai para esta caminhada. É importante ressaltar que ela não precisa se esgueirar para fora de casa e depois voltar para o quarto. A relação se desenvolveu como um livro didático, flores, encontros, elogios, beijos. A simpatia irrompeu entre os jovens. Bem, tudo isso foi logo seguido pela oferta esperada. Foi interessante e muito emocionante para Irene. Como é viver não com seus pais? Como é ser sua própria amante? A menina está acostumada a confiar na opinião e autoridade do pai, e aqui ele não estará por perto. Vitor será capaz de se tornar um muro tão forte e confiável?
Ele não parece tão influente ou forte. Talvez Vitor tenha tudo pela frente? Na véspera do casamento, Anne estava sinceramente feliz por sua irmã. Eu vejo que você está realmente perdidamente apaixonada por esse seu vencedor, ela sorriu. Você está certo sobre isso, Irena não negou. E isso é ótimo. Eu também quero experimentar algo assim algum dia. Mas e esses seus amigos, com quem você vai ao clube, depois ao cinema? Irena ficou genuinamente surpresa. Anne já teve vários casos leves que aconteceram na frente, ou melhor, nos ouvidos da irmã mais velha. Sonho com um sentimento real que arrebenta o teto. Irene se casou e se mudou com o marido para um enorme apartamento no centro da cidade, que foi dado aos jovens pelos pais. E ela começou uma vida completamente nova. Acontece que vivendo sob a asa do pai, Irena sentia muita falta. O pai protegia as filhas de tudo, pois a menina de 20 e poucos anos nem imaginava como a vida poderia ser divertida e interessante. Vitor literalmente abriu um novo mundo para sua jovem esposa. Eles iam juntos a clubes, andavam pelas ruas da cidade até de manhã e faziam festas em casa. Foi divertido e emocionante. Irena até começou a entender a irmã mais nova, é isso que a atrai. É para lá que ela está sempre fugindo. Enquanto isso, Anne, assim como sua irmã mais velha, trabalhava como economista em uma das empresas de seu pai. Ela era boa nisso, mas Anne costumava dizer a Irene que não era dela. Eu gostaria de trabalhar com pessoas. Talvez até com crianças. E aqui estão os números, papéis, relatórios. Parece que estou fazendo um trabalho inútil. Bem, por que inútil? Ajudamos meu pai a administrar o negócio, argumentou Irene. Ela só gostava desse tipo de trabalho. Ela ficou feliz em se aprofundar em relatórios, desvendar esquemas complexos e procurar erros. É assim. Por um lado é tranquilo, por outro é fascinante. E trabalhar com pessoas? Bem, não. Ela é imprevisível demais, nervosa demais, cara demais. E então Anne de alguma forma sutilmente mudou. Irene, que a conhecia melhor do que os outros, imediatamente percebeu que sua irmã tinha algum tipo de segredo, que algo estava errado com sua irmã. Um dia, quando Anne veio visitar sua irmã mais velha, Irene fez perguntas que lhe interessavam há muito tempo. O que se passa contigo? Eu posso ver que algo aconteceu. Vá lá, diz-me. Anne olhou para a irmã e não pôde deixar de sorrir. Ela iluminou seu lindo rosto com uma luz interior, tornando os traços já regulares ainda mais atraentes. Foi como mágica. Irena até engasgou. Tem razão, mana. Você realmente tem um olho de diamante, entoou em um pouco. Sim, tenho novidades. Conheci um homem, um rapaz, e finalmente me apaixonei. Exatamente como um dia sonhei. A ponto de tonturas, borboletas no estômago e outras bobagens românticas. Uau! Irena exclamou. Ela não sabia se ficava feliz pela irmã ou preocupada. É improvável que o tedioso Sérgio, filho do companheiro de seu pai, a quem os dois velhos amigos esperavam há muito tempo como noivo de Anne, tenha se tornado o escolhido de Anne. No entanto, a noiva não levou essas conversas a sério. Ela os considerava piadas e o provocava. Mas Irena sabia disso. Ela sabia que o pai não estava brincando. Mais cedo ou mais tarde, ele forçará Anne a se casar com esse Sérgio. Era difícil imaginar um casal mais harmonioso. Ainda não acredito que nos conhecemos. É um acidente desses. Esse conhecimento poderia facilmente não ter acontecido. Mas nos conhecemos e agora estou feliz, Anne compartilhou sua alegria. Irene estava sorrindo. Mas ela estava inquieta em seu coração. Enquanto isso, Anne estava falando sobre sua nova amiga. As pessoas geralmente ficam felizes em falar sobre aqueles que amam. Foi assim com a irmã mais nova de Irene. Ao ouvir sobre o escolhido, Irene ficou cada vez mais tenso. Não, meu pai jamais aprovaria tal escolha. Bem, Anne definitivamente não vai desistir e não vai se submeter à vontade, sua personagem não é a mesma. O que vai acontecer? O nome do cara era Antônio.
Irena realmente não entendia como eles se conheceram. E não parou nesse ponto. Com muito mais entusiasmo, ela falou sobre a pessoa mais nova. Ela e a amiga foram assistir a uma partida de quintal. Alice começou a contar. Ela ficou satisfeita por poder contribuir com essa história, adicionar a peça que faltava ao quebra-cabeça. Irene não sabia pelo menos um pouco do que Alice sabia. Anthony, meu pai, ele anotou e, para conhecê-la, jogou uma bola nas meninas. Foi assim que aconteceu. Na verdade, foi um puro acidente. Irene balançou a cabeça. Disse a verdade. Esse encontro pode não ter acontecido, deve ser o destino. Depois de conhecer os fatos da biografia de seu escolhido, Irena agarrou sua cabeça. Um belo e charmoso graduado de um orfanato, que recentemente se formou na faculdade e serviu no exército, dono de um minúsculo apartamento na área mais remota e desfavorável da cidade, funcionário de uma fábrica local ganhando centavos. Ninguém, sem moradia, sem parentes e prospectos. Tal genro não aparecia ao pai nem em sonhos terríveis. Irena estava inicialmente preocupada que Antônio fosse mais comum. Meu pai avisou que, como filhos de pais ricos, eles poderiam, mais cedo ou mais tarde, encontrar tais personalidades no caminho. Mas então, quando Irena viu Anthony, percebeu que estava preocupada em vão. O jovem estava genuinamente apaixonado por sua irmã. Estava em seus olhos, em cada gesto. Ele colocava o braço em volta dos ombros de Ian ou pegava a mão dela com tanta ternura. Era simplesmente impossível jogá-lo. O cara, ao contrário, tentou esconder seus sentimentos dos outros. É claro que ele era um homem modesto e simples, direto, sincero, pronto para fazer qualquer coisa por sua amada. Anthony causou uma impressão agradável em Irena. Sim, sua irmã realmente ficaria feliz com essa pessoa. Só que essa união nunca vai acontecer. Bem, eles vão se encontrar por um tempo, então quando meu pai descobrir sobre o caso, ele rapidamente colocará um fim em tudo. Seus pais tinham planos completamente diferentes para o destino da filha caçula, e ultimamente ele vinha falando sobre eles em voz alta cada vez com mais frequência. Vou casar você com o Sérgio e respirar tranquilo. Meu pai brincou, olhando para ele. E então deixe-o sofrer com você. Não parecia muito sério, mas o chefe da família ia mesmo dar a filha para o filho de uma companheira. Todos sabiam disso, inclusive Ian. De jeito nenhum, respondeu Ian no mesmo tom de brincadeira, não Sérgio. Prefiro passar a vida inteira com garotas do que ser esposa de um chato assim. O pai imediatamente começou a pintar os méritos do futuro genro e o casamento com ele em geral. Meu pai não estava errado sobre isso. Sérgio era realmente agarrador e forte. Ao lado dele, Ian teria vivido quase da mesma forma que com seu pai. A menina teria que se tornar como sua mãe, uma mulher silenciosa, submissa, que avisa todo o desejo do marido e tem medo de causar seu desagrado. Mas Ian não é nada disso. Ela não pode viver assim. Irena entendeu isso perfeitamente bem. Ian nunca se casaria com Sérgio, por mais que seu pai insistisse e a convencesse. Especialmente agora que ela tem Anthony. Eles são tão felizes juntos. Os jovens realmente parecem muito orgânicos, como duas metades de um todo. Irena estava preocupada com toda a situação. Meu pai falava cada vez mais sobre o casamento que se aproximava como se fosse um negócio fechado. Ian discutiu com ele, tentou explicar que não era a idade média quando os pais não pediam o consentimento dos filhos para o casamento. O pai se irritou, tentou transmitir à filha mais nova que sabia melhor como agir nesses casos. Estou cansado de minha opinião não ser levada em conta nem mesmo nesses assuntos. Já sou adulta, uma pessoa realizada. Você não é ninguém sem mim. É bom que você tenha uma educação, um emprego, um lugar para morar. Estes são seus. É tudo graças a mim. Onde você estaria se não fosse o pai rico? Lavava o chão das entradas, trocava papéis no escritório por centavos e puxava dinheiro para o contra-cheque. Tudo que você tem é mérito meu. Não tenho a principal liberdade. Sinto que estou na prisão o tempo todo. E mesmo agora. Tais escândalos aconteciam cada vez com mais frequência na casa.
Esperava levar o pai à razão, transmitir seu ponto de vista a ele, mas só piorou as coisas. Os pais decidiram que precisavam se apressar com o casamento e até começaram os preparativos. Pareceu então a Irem que o pai tinha muito mais respeito e simpatia por Sérgio do que pela própria filha. A própria Anne falou ao pai sobre seu relacionamento com Anthony. Aconteceu no calor de mais uma briga. Você nunca considerou a opinião de ninguém. Você não se importava com os sentimentos de outros membros da família. Anne acusou o pai. Sou responsável por você, por isso controlo tudo o que posso. Eu acho que é tão fácil, especialmente quando você tem uma filha rebelde e desobediente como você. Você está acostumada a ter todo mundo te obedecendo, Anne continuou a argumentar. Irena gostaria de ir até a irmã neste momento, pegá-la pela mão, levá-la para algum lugar. Ela não percebe que só está piorando? Cada palavra cruzada dela faz seu pai apertar cada vez mais o aperto. Mas Anne não parecia mais ter medo dele. Ela disse na cara dele todas as coisas que queria dizer há muito tempo, mas não ousou, acusou o pai de controle total e até o chamou de tirano. O casamento é daqui a exatamente um mês, meu pai finalmente disse em um tom que deixou claro para todos que era assim que seria. Vejo que você precisa urgentemente de uma mão firme. Sérgio é o homem que pode lidar com você, tenho certeza disso. E eu não vou chegar perto desse homem. Não há como fugir. Vou fugir então. Tenho um homem que amo e ele me ama. Com certeza estaremos juntos. Quer você queira ou não, não importa. Sua opinião, você vê, se dissipou. Seu pai já tinha ouvido tudo o que ele precisava ouvir, e havia um lampejo de alarme em seus olhos. Bem, quem é ele? O pai perguntou em tom mais calmo. Você não vai saber com certeza, Anne balançou a cabeça. Eu só disse no meu coração, só um amigo, não importa. Anne tentou desesperadamente consertar a situação, mas era difícil esconder a verdade de seu pai. Afinal, ele era um bom juiz de pessoas e agora conseguiu perceber que sua filha caçula estava realmente namorando alguém. E essa relação é muito séria. Claro, meu pai descobriu sobre Anthony e, aparentemente, ele apresentou alguém para seguir Anne, talvez até contratou um detetive. Ele vai ficar bem. Em geral, o pai logo teve informações abrangentes suficientes sobre Anthony. O cara é órfão, sem dinheiro, sem um lar adequado. Claro, meu pai ficou furioso. Ele decidiu que Anne simplesmente decidirá irritá-lo. Por isso escolhi a pessoa mais inadequada que se possa imaginar. Você deveria ter conhecido um sem-teto, disse meu pai com um sorriso perverso um dia depois de um jantar em família. Vitor, marido de Irene, fez uma longa viagem de negócios, então a mulher voltou para a casa dos pais por um tempo. Ela queria de alguma forma apoiar Anne durante esse período difícil para ela. Quem duvidaria? Você meteu o nariz na minha vida de novo, suspirou Anne. Bem, agora que você sabe tudo, provavelmente posso ir embora. Faz muito tempo que eu queria isso, vai embora. Inesperadamente, meu pai concordou calmamente. Saia agora mesmo com o que está vestindo. Você não vai levar nada com você. Sem joias caras, sem roupas de marca, sem celular, que custa mais do que o apartamento do seu mendigo. Porque eu comprei tudo isso para você, e você não me respeita, não me aprecia, então viva sozinho. Claro, Anne assentiu, levantando-se da mesa. Vou até a sala buscar os documentos. Tenho direito a eles. Portanto, você também não trabalhará na minha empresa a partir de amanhã, continuou o pai, gire como quiser, já que você é tão maduro e inteligente. Anne assentiu novamente, silenciosamente. Então subi para o meu quarto, rapidamente recolhi meus documentos e desci as escadas. Obrigada por finalmente me entender, ela sorriu para o pai. Algum dia poderemos nos comunicar novamente como filha e pai. Anne se foi. Ela foi para a casa de Anthony. Eles começaram uma vida juntos. A menina conseguiu um emprego como professora em uma escola primária. Tive que fazer cursos especiais de capacitação. Mas, segundo a menina, ela até gostava de estudar.
E ela estava realmente animada com seu trabalho. Estou tão feliz. Compartilhou com a irmã. Anthony e eu nos apoiamos em tudo. Ele é tão sensível, tão atencioso. Ele está trabalhando duro para mim. É tão fofo. Todo mundo se preocupa que eu tenha tido uma vida melhor com meu pai. Ele ainda não entendeu nada. Só estou muito feliz agora. Estou feliz com meu ente querido e, finalmente, estou livre. Em também gostou muito do novo trabalho. Ela queria trabalhar com pessoas, principalmente crianças. Ela gostava de ver o retorno de seus trabalhos, gostava de fazer os outros mais felizes. E agora, finalmente, em se sentir em seu lugar. Mas Irena não achava que o pai deixaria a irmã sozinha. Muitas vezes ela via o pai com um humor sombrio e entendia perfeitamente quem era o responsável por todas essas experiências. Não, papai não vai aturar isso e realmente não vai deixar em ir. Ele ainda espera que sua filha rasteje até ele para pedir perdão, tendo falhado na provação da pobreza, mas isso não aconteceu, e o pai começou a ficar com raiva. Um dia, Irene ouviu uma conversa entre um pai e um velho amigo, e esse diálogo confirmou seus palpites e suspeitas. Simon, o chefe do departamento de polícia local, veio visitá-los um dia para uma xícara de café. Nada de especial. Aconteceu muito. A mãe, como sempre, pôs uma linda mesa. Os velhos amigos ficaram sentados por um tempo e depois foram para o escritório do pai. Irena voltou a passar a noite com os pais. As viagens de negócios de Vitor se tornaram muito frequentes. Ele estava desenvolvendo um novo projeto, então teve que viajar para diferentes cidades, e Irena não gostava de ficar sozinha. Irena ficou um tempo sentada na sala em frente à TV e depois foi para o quarto. Seu caminho passava pelo escritório dos pais. É por isso que ela se tornou uma testemunha casual dessa conversa. Não, Irena nunca foi vista como excessivamente curiosa antes. Os homens falavam em voz baixa sobre alguns de seus negócios, e Irena teria passado se não tivesse ouvido de repente o nome da irmã. Isso a fez parar e ouvir. Você entende? Achei que ela viria engatinhando em uma semana. Um mês atrás, meu pai compartilhou com um amigo, mas essa cabra vive como se tudo lhe servisse na pobreza. Com algum mendigo e sem raízes. Com um doce paraíso e em uma cabana. Simon comentou pensativo. Ela é simplesmente estúpida. Ela ainda é jovem, não entende que está arruinando seu destino com as próprias mãos. Isso também é verdade, concordou Simon. Ele sempre concorda com o pai, pois patrocinou muitos de seus projetos. Tudo terminou com o fato de que o pai pediu a um amigo para colocar os fiéis de sua filha na prisão. Ela sabia que seu pai sempre alcança seus objetivos, mas a esse preço. Ele está realmente pronto para colocar um homem honesto na cadeia apenas para conseguir o que quer? Irena de repente sentiu uma pena desesperada por Anthony. Ele não merece isso. Esse cara sincero e gentil não deveria acabar na cadeia. Você não pode fazer isso. Mas o que fazer? Simão fará o que seu pai mandar. Este homem deve muito ao seu velho amigo. É possível, respondeu Simon, como se confirmasse o pensamento de Irene. De volta ao seu quarto, Irene imediatamente discou o número da irmã e contou tudo a ela. Posteriormente, Irena pensou mais de uma vez em como deveria ter agido naquela situação e sempre chegou à conclusão de que havia feito tudo certo. Se Anthony tivesse sido preso, ela provavelmente teria que voltar para casa. Seu pai teria conseguido sua obediência, pois teria mantido Antônio como refém. Em teria casado com Sérgio com ameaças e persuasões, teria ficado na cidade, teria ficado por perto. E aconteceu que Irene se privou de sua pessoa mais próxima, sua própria irmã, com as próprias mãos. Porque no dia seguinte, Anne e Anthony desapareceram da cidade. Simplesmente desapareceram. E, no entanto, Irene sentiu que tinha feito tudo certo. Mas minha irmã está feliz. Para ela, é tão importante ter um ente querido por perto, um trabalho interessante, embora não de prestígio. Muito obrigado pelo aviso. Anne disse depois de ouvir Irene. Você sempre foi uma pessoa leal e confiável.
Se Anthony tivesse sido preso, eu o teria seguido. Nós dois ficaríamos infelizes. E agora precisamos fugir da cidade, e com urgência. Provavelmente não nos veremos por muito tempo agora. Para onde correr? Irena estava assustada. Só agora começava a perceber que ela e a irmã estavam se separando por muitos anos. Ainda não sei, respondeu Anne. He insisted on an early marriage again. Anthony and I haven't worked it out yet, but we can't stay here. There's no way. In fact, there is nothing holding us back here. That sentence is unpleasantly crossed out, Irene. What do you mean, not safe? What about her, the older sister? Only you. It's a shame to part with you. Like you was hidden Irene's mind and added. That was the last conversation the sisters had. However, Irena did not know this at the time. It seemed to him that this was simply impossible. Sooner or later, he and I will meet, and everything will be fine again. But not fate. Dad, he was furious when he found out they were missing. Irene looked at Alice sadly. He looked for them, Irene detectives, reported to the police. He put everyone in his ears. But and Anthony seemed to have disappeared. No trace, nothing. No wonder. As he found out recently, they went too far. Apparently, they were frightened and even changed the documents. Looking for such a couple in our vast country is like looking for an needle in a haystack. My father had to accept. It was hard to believe that a person accustomed to total submission would not give up so easily at once. He's been trying to find him for years. But he and Anthony did well and were apparently happy that he didn't get in touch. So everything was fine with her. She probably would have liked to talk to me, but she was afraid. And what kind of man our father was and was happy to escape his influence. She started a new life. Is that really true? Alice blinked in confusion. What she hard didn't want to fit in her head. Monharelli talked about her family, and he was too young to find out about it. This is interesting to me now. He would look into this issue in the future. Yes, it is true. Only now has dead changed. They found in him a disease. He has nothing else. No amount of connections and money helps in these situations. He returned a lot on the threshold of eternity and realized how wrong he was. He is very tormented by Anne's story. His father wants to apologize in Timmy, and he plans to apologize to Anthony as well. Now he is just a sick old man who needs to see his daughter before he dies and admit that he is wrong, and my father asked me to find my sister. He could not refuse his request, especially since he have missed my sister for a long time and nothing else threatens her and would be happy to know that. What do you mean? How did you do it? Alice asked. After all, you yourself said, even the detectives could not stand it, even the professionals could locate my parents, but you did. And I knew detectives who also could not stand it, and then chance did it part again. He came across a photo on the internet. There, the teacher and her class posed against the background of Sammy Hills. Yes, your mother was there. She changed over the years, but he recognized her mostly Kelly, one of the children posted the photo on a social network. He followed the link and discovered the city Indian's new workplace. However, he could not find the page of my sister or Anthony. They do not use social networks. Of course, they were afraid that their father would meet them like this. He was actually a very scary person back then. It is his fault for what happened to Mom. Alice clenched her fists under the table. Irene sighed, but did not object. Everyone makes mistakes, the woman shook her head. But as long as a person is alive, he can fix them. There's always a chance. He is alive, but Mom is not, Alice recaled.
And how will he ask her for Juvenis now? I'm afraid this news will end him. I myself could hardly stand it when I found out what happened to him. I haven't told them yet. They are waiting. It is good to have you. You are like a ray of light, hope incarnate. I think it will be easier for him if he apologizes at least to you and Anthony. Of course, if he wants to talk to him. Alice stared into Iren's face. She finally understood why this woman seemed so familiar to her after all. The girl saw almost the same facial features every day in the mirror. And Nies looked like two peas in a pod. Now my mother's words became clear. Alice remembered how sometimes her mother looked at her for a long time and carefully with a smile on her lips. Then she repeated that her daughter looked incredibly like a very good person. So that's what she meant the older sister? When Alice got older, her mother would definitely tell her everything. But the tragedy took his life, and the mystery remained a mystery. And it was very painful for my father to remember the past. It is not known when it will come out. If it weren't for Irene, Alice would have been in the dark for a long time. The girl suddenly reached out to Irene in a fit. She understood her aspirations and urged Alice to go. And so they sat down. Irene stroked her niece's hair. The girl snuggled closer to her loved one. And this gesture was so natural, so ordinary, as if Alice and Irene had known each other all their lives. The girl felt that she had another close and dear person. And the realization brought tears to her face.